Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco durante este breve intervalo e já estamos começando o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela 11ª vez, refletindo sobre o fantástico, o complexo, o amplo, o belíssimo, o sedutor tema da Divina Providência. Creio na Divina Providência. E dizíamos no começo do primeiro bloco que no Antigo Testamento, ainda estamos refletindo textos da Antiga Aliança sobre a Divina Providência, que no Antigo Testamento há provas, há sinais abundantes da providência divina na criação, na história de Israel, na vida do justo e na vida do pecador. Refletimos no primeiro bloco a providência divina na ordem da criação. Agora vamos tratar da providência divina na história de Israel. São muitos os textos que comprovam a presença providencial, cuidadora, curadora, protetora, condutora no seu plano infalível da história de Israel. Mas eu escolhi os 8 primeiros versículos do Salmo 113 para mostrar que em cada acontecimento de Israel, em cada momento da história do povo eleito, é Deus Todo-Poderoso quem conduz o seu povo. Ele é o regente da história do povo eleito. Ele é o condutor, o grande condutor da história do povo que foi tirado da simplicidade de Ur da Caldeia, do nosso pai Abraão, e depois Isaac, e depois Jacó, e depois os seus 12 filhos, e depois a vida no Egito, e depois de 430 anos, a libertação por meio de Moisés, rumo à terra prometida, passados 40 anos na duríssima permanência no deserto, e depois a conquista da terra prometida, e os anos, os séculos que se seguem a história do cativeiro de Babilônia, a volta de Babilônia até a chegada do Messias. Salmo 113, versículos de 1 a 8, vamos ao texto. Aleluia! Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó se apartou de um povo bárbaro, a terra de Judá tornou-se o santuário do Senhor. E Israel, seu reino. O mar, à vista disso, fugiu, e o Jordão volveu atrás. Os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros. Que tens, ó mar, para assim fugires? E tu, Jordão, para retrocederes para a tua fonte? Ó montes, por que saltastes como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros? Ante a face de Deus treme, ó terra, por quem o rochedo se mudou em lençol de água, e a pedra em fonte de água viva. Numa linguagem, digamos assim, poética, o salmista vai narrando a história de Israel, mas colocando Deus como o seu condutor. E vai vendo em cada acontecimento que se desdobra o dedo de Deus, os traços da sua presença, a sua indiscutível companhia. É Deus quem conduz esse povo, quem ajuda esse povo, quem ilumina esse povo, quem aponta o caminho a seguir, quem pune, quem castiga, quem abranda, ou aplaca a sua ira, manifesta também às vezes o seu castigo. Deus Todo-Poderoso que está atuando em cada momento da história do povo eleito. Aliás, eu sou, em Êxodo capítulo 3, que é o nome de Deus, os teólogos interpretam: eu sou aquele que é, eu sou aquele que está presente na história de vocês. Eu sou, como o Deus que sempre agiu, age e agirá em vocês, com vocês e por vocês. A terceira prova da ação da providência segundo os textos do Antigo Testamento. Qual foi a primeira? No encontro passado, semana passada,
a providência divina na ordem da criação. Primeiro bloco, e terminamos agora, a providência divina na história de Israel. Agora nós vamos ver a história, a presença do Deus providente na vida do justo, daquele que teme a Deus. Deus que atua misteriosamente na inteligência e na vontade de quem o teme. Em Provérbios capítulo 16, versículo 9, nós temos uma frase luminosa que merece nossa consideração. Sem desrespeitar nossa, aspas, autonomia na capacidade de entender e a nossa autonomia na capacidade de decidir, a providência também atua misteriosamente dentro do coração do homem, sem violá-lo, sem tolher nada do que Deus lhe deu. Vamos ao texto. O coração do homem dispõe o seu caminho, mas é o Senhor que dirige seus passos. Perceberam aqui essa dupla dimensão? É o homem quem planeja, é o homem quem reflete, é o homem quem raciocina, mas quem dirige os seus passos é Deus. O que tens que não tenhas recebido? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. O que é que o homem pode dizer? Eu fiz e isso é mérito absolutamente meu. Se pensamos, foi por graça de Deus. Porém, a graça de Deus, nos auxiliando, respeita a nossa capacidade de pensar. É essa harmonia, é essa interação, é esse perfeito, digamos assim, casamento entre a graça que auxilia e a liberdade do homem que pensa, que decide, que reflete, que planeja, etc. Mas é o Senhor que firma os seus passos. Vamos a um outro texto, igualmente importante, que mostra a ação da providência divina na vida do justo. Provérbios, capítulo 20, versículo 24. Um texto belíssimo também, a ele. O Senhor é quem dirige os passos do homem. Como poderá o homem compreender seu caminho? Então eu já respondo essa pergunta. Eu não compreendo, somente com a minha razão não compreendo. Por outro lado, o Senhor dirige os passos do homem. Dirige, mas não sozinho. Dirige como o doador do dom da criação, da conservação e do auxílio em tudo aquilo que o homem faz. É o Senhor quem dirige os passos do homem. Por outro lado, o homem pensa. E o seu pensamento não é agredido, não é tolhido, não é substituído pelo pensamento do Senhor, como se fôssemos marionetes, como se Deus desrespeitasse ou desconsiderasse nossa capacidade de entender e de querer, portanto, de decidir. Quem pode compreender isso? Quem pode descrever como é que Deus, respeitando tudo aquilo que Ele nos deu, nossa, aspas, autonomia, eu disse aspas, porque não dá para dizer jamais autonomia absoluta, porque tudo aquilo que temos dependemos do Senhor. O que tens que não tenhas recebido, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Mas é o auxílio do Senhor, é a proteção do Senhor, que por outro lado supõe e exige na nossa vida, nossa liberdade, nossa autonomia, nosso poder de decisão, nosso poder de pensar. Vamos a outro texto. O Salmo 37, versículo 23, diz uma frase que também se aplica a esse nosso raciocínio. Vamos ao texto. Depressa, vinde em meu auxílio, Senhor, minha salvação. O homem pensa, mas precisa do auxílio do Senhor. O homem pode decidir, mas sem o auxílio do Senhor, a nossa proteção está no nome dele que fez o céu e a terra. Quem somos nós sem a graça de Deus? Aonde iria nossa capacidade de entender
se não tivéssemos o socorro do alto, se não fôssemos auxiliados pelo poder de Deus? Aonde levaria a nossa inteligência, nossa dita autonomia, relativa autonomia, mas real autonomia? A loucura, a insanidade. Até aqui nos ajudou o Senhor, diz a Escritura, sempre precisaremos do auxílio do Senhor. O livro do Eclesiástico, capítulo 10, versículo 5, também consolida essa ideia. Vamos ao texto. A prosperidade do homem está na mão de Deus. É Ele que põe na fronte do escriba um sinal de honra. O sucesso está nas mãos do Senhor, primeiro como vontade eterna. Se acontece na nossa vida, Ele decidiu eternamente isso. O sucesso, o prestígio, a vitória, a conquista, seja lá o que for, nas mãos do Senhor. Mas atenção, não é um sucesso que cai de paraquedas. Não é um sucesso que vem do céu sem a nossa colaboração. Alguém já dizia no tempo dos padres da igreja, trabalhe como se tudo dependesse de você, mas reze como se tudo dependesse de Deus. O sucesso do justo está nas mãos de Deus, está nas mãos do Senhor. É Ele quem dá a glória a quem Ele quiser. Por outro lado, sem desmerecer, sem tolher, sem dificultar, sem obstaculizar a nossa própria iniciativa, que é dom de Deus, mas é verdadeiramente uma dimensão nossa, porque o Senhor nos concedeu a capacidade de pensar, a capacidade de querer, de sonhar, de procrastinar, de rever, de decidir autonomamente, entre aspas, o que precisamos e devemos dizer, o que precisamos e devemos fazer, ou o que precisamos e devemos evitar. E para concluir esse nosso estudo, primeiro livro dos Macabeus, capítulo 3, versículo 60. Reparem o que se pede numa época muito difícil da história de Israel, quando Israel está sendo acossada por um poder opressor que quer violentar a fé de Israel. Que se faça somente a vontade de Deus. É a fé dos Macabeus, é a fé de quem compreende de que o destino seu e da história do seu povo está nas mãos do Senhor, e que rezando, e que abandonando, e que se entregando à vontade de Deus, ele crê que a providência é quem rege a história, é quem cuida de todos os fatos, de todas as pessoas, de todos os acontecimentos. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo domingo, com a graça de Deus, onde, quando ainda no estudo do Antigo Testamento, continuaremos a perscrutar o tema da divina providência. Boa semana a todos, Deus os abençoe.